Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula número 148 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 5, Metafísica. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. E módulo 4, Política. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir, colecionar esse material. Bom, já aparece para você o conteúdo da aula de hoje. Estamos aí desenvolvendo a arqué dos filósofos pré-socráticos, tratando cada arqué separadamente. Para você que perdeu a aula de arqué, logo aí embaixo você volta um pouco aí o conteúdo, você volta aí um pouco as aulas, embaixo aqui no canal, você vai encontrar o conceito de arqué já bem esmiuçado. Hoje nós vamos tratar da arqué do filósofo Pitágoras. E Pitágoras, deixa eu pegar aqui a caneta. Pitágoras elegeu como princípio primordial, elemento fundamental, estrutura que teria formado todas as coisas no universo, ele elegeu o número. O arqué para Pitágoras foi o número. Então, partindo aí já direto para o conceito, que aparece para você, aquele conceito bem no capricho, já com aquele argumento de autoridade ali embaixo. O número foi eleito por Pitágoras como a arqué, ou o arqué, elemento fundamental, princípio originador, ou seja, a origem de todas as coisas no mundo. Do mesmo modo que os outros filósofos da Físis. Quem eram os filósofos da Físis? Vamos recordar, a aula de Físis também está embaixo, você pode assistir lá. Do mesmo modo que os outros filósofos da natureza, porque os primeiros filósofos eram conhecidos como cientistas, filósofos da ciência ou filósofos da natureza. Os primeiros filósofos que vieram antes de Sócrates, dividiram assim na filosofia. Filósofos pré-socráticos, eles estudavam a natureza, eles romperam com a narrativa anterior, que era do mito, que era a explicação voltada 100% e soberanamente aquilo que era o sagrado, aquilo que era, predominantemente, melhor dizendo, aquilo que era o sagrado, aquilo que era mitológico, aquilo que era místico. Esses filósofos romperam com essa narrativa, lembrando que o rompimento não foi um rompimento total, mas um rompimento parcial, ou seja, muitos desses filósofos conservaram essa veneração, esse respeito e esse raciocínio ainda, e essa pedagogia que o mito trazia. Um deles é esse aí, o Pitágoras. Estudando lá, porque aqui não é história ainda da filosofia, mas estudando a história dele, você vai ver que é um cara místico. É um cara místico. Na verdade, os pitagóricos consideravam o número como algo místico, mas não tanto, assim, não trazendo aquelas explicações tão somente teológicas dos deuses gregos. Ok? Então, os filósofos da Físis, continuando aí a leitura, o pensador buscava uma explicação agora natural e racional para a gênese material do universo. Entretanto, agora muito interessante essa questão, a escola pitagórica, o Pitágoras, ele, vamos dizer assim, não concordou totalmente com os outros filósofos em um ponto. Os outros eram mais concretos, porque eles queriam dizer que a água formou o mundo, o ar formou o mundo, enfim, a terra. O Pitágoras não, ele já teve uma pegada mais abstrata.
Porque é assim que é caracterizada a matemática. Você não consegue palpar muito bem, cara. Você não consegue sentir. A força dos sentidos aqui não tinha tanta, vamos assim, não tinha tanta ênfase. Apesar de defender uma filosofia monista, por que monista? Porque para ele era o número o elemento fundamental. Da cosmologia, veja, não era uma cosmogonia, não era também uma teogonia, era uma cosmologia, logia, logos, palavra, ciência, né? E cosmos, universo. O universo explicado pela ciência. Ele, continuando, ele diverge um pouco da maioria dos filósofos pré-socráticos, conforme eu falei, pois escolhe e defende um princípio abstrato, matemático e até então considerado místico. É verdade que os pitagóricos consideravam o número como uma entidade, tá? Mas a pegada agora já não é mais essa de divindade. Já reduz um pouco essa carga aí, principalmente as divindades gregas. Então esse anteriormente considerado místico, né? O número era realmente um antes, né? Aqueles cálculos, aquelas contas, essa organização dos números antes da razão era considerado algo meio que magia, nesse sentido. Observando a harmonia nos intervalos musicais, então ele olhando lá a música, né, olhando a organização do som na música, o pensador questionou e comparou com a organização do céu e das estrelas. Vai vendo? Olha só, ele vendo a organização da música, ele começou a comparar com a organização com o cosmos, com a organização das estrelas e do céu, e do sol, inclusive. Inferindo, ou seja, inferindo assim por indução, ou seja, ele conclui por indução, porque a inferência pode ser por indução ou dedução. Aqui ele conclui por indução. Por quê? Porque ele parte de uma situação particular para o geral, né? Olhando a música, a organização da música, olhando a organização das estrelas no céu, ele conclui que tudo, percebe? Do particular para o geral, ele conclui que tudo, né, é constituído por números. Na verdade, o céu é um tapete de números. É isso aí. Os caras lá eram obcecados por matemática, mano. Continuando a leitura, que a constituição dos números absorveria as propriedades de tudo que havia de real na natureza, superando assim a água, o ar, a terra e o fogo. Superou. Ele superou em que sentido? Que não consideraram, né? Mas que seria esse o elemento, seriam esses os elementos primordiais. Tranquilo? Tá dando para entender? Se não entender com essa aula aqui, cara, porra, esquece. Cara, fudeu, né? Essa é a verdade. Bom, continuando então. Em outras palavras, a ordem dos céus corresponderiam a uma espécie de grande nota musical, cuja essência de tudo que havia no cosmos seria representada pela razão, pela proporção. Veja, a essência de tudo é representado pela razão, pela proporção, harmonia, concordância e racionalidade esculpida nos números. Deu para sacar aí? Tranquilo? Beleza? Segundo essa escola, cada número exprimia um significado. Por exemplo, os números pares, 2, 4, 6, representavam, eles consideravam, correspondiam como o infinito. Os pares representavam o infinito. E os ímpares era o finito. Percebe? O cara começou a explicar tudo por número, mano. É isso aí, bicho.
Você aceita um café? Vamos tomar um café antecipado aí. Com destaque para o número 10. Veja, cada número lá, eu não trouxe aqui a numerologia dele não, tá? Mas cada número tinha um significado para essa escola, lá para o Pitágoras. O número 10 eu destaquei aqui, beleza? Com destaque para o número 10, o qual era atribuído, o Pitágoras atribuía a ele a ideia de perfeição. O 10 era a perfeição, né? O 10 era a perfeição. Isso porque a sua forma seria a de um tétrade. A de um tétrade. Por que o 10 era a perfeição? Agora eu vou te explicar. Porque o 10, a forma na cabeça deles, na mente deles, de gênio matemático, veja, na cabeça deles, o 10 representava um tétrade. Que parada é essa de tétrade, professor? Se o tétrade representa o 4, é aí que está a parada, né? Esse tétrade, que representa um 4, é um triângulo perfeito, presta atenção, e o que é um triângulo perfeito? Aí triângulo tem 3 lados. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma figura para ficar mais claro. O triângulo tem 3 lados, o tétrade tem 4 lados, e o número 10 é o número da perfeição. O número 10 englobava isso tudo aí. Vai vendo aí, cara, como é que é. O que 10 agora, tu vai perguntar, né? Tem a ver com 4 e tem a ver com 3. Porra, mas é a mente de um gênio, eu vou te explicar aqui. Mas é a mente de um gênio, o cara visualizou essa porra aí. Já te falo. Um triângulo, na verdade esse tétrade, esse triângulo perfeito era um triângulo equilátero, você sabe o que é isso? É um triângulo com 3 lados iguais. Triângulo equilátero, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Vou desenhar aqui. É um triângulo, aqui ó, nesse canto aqui. Um triângulo porque é um polígono com 3 lados. 1, 2, 3. A gente vai colocar com um tracinho assim, porque isso representa que eles têm 3 lados exatamente o quê? Iguais, com as mesmas medidas. Então se eu chamo isso aqui, por exemplo, de x, 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 esse lado de x, esse lado aqui também vai valer x. Esse lado aqui também vai valer x. Tranquilo, gente? Tranquilo? E veja só, a soma, isso é uma regra geral, né, na matemática. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Dividindo por 3, 1, 2, 3. 180 dividindo por 3 dá quanto? 60. Cada ângulo aqui, ó, tem 60 graus. Deu para ressuscitar aí tua escola, cara? Ó, você aí que está já, né? 60 graus aqui também, ó. 60 graus aqui também. Aí, ó, tudo 60 graus. Tranquilo? Beleza? Se aí que já está, né, com mais de 30, igual a mim, tenho só apenas 30 anos, né? E tal, tô de sacanagem, brincadeira, né? Completei agora 52. Né? Beleza? Tranquilo? Aí, ó. X, se x a medida dele, por exemplo, for 5 metros, 5 metros. Esse x aqui também vai valer 5 metros. Sacou aí, cara? Esse x aqui também vai valer 5 metros. Se for 10 é 10, se for 3 é 3, se for 20 é 20 e assim vai. Se for 1000 é 1000 e assim vai. Tranquilo? Então, o triângulo, veja só, esse triângulo, essa tétrade, né? O que é? É um polígono. É um polígono. O que é um polígono? Poli, muitos. Gonos, lado. É uma figura com muitos lados, com vários lados. O menor polígono, o polígono com o menor número de lados é o triângulo. Depois vem o quadrado, depois vem o pentágono, depois vem o hexágono, depois vem, né, lembra lá o heptágono, né, que é o 7, depois vem o octógono. Os caras não lutam lá no octógono. É isso aí, octógono. Depois vem o eneágono, né, que é o 9, né? Depois vem o decágono, que é o 10, um decágono, que é o 11, lembra? Dodecágono, que é o 12. Dodecágono, né? Dodecágado não, hein? Não é cágado não. Cágado é aquele bicho que caga, né? É dodecágano. Dodecágano. Tá cagando já, não? Não, sacanagem, brincadeira. Volta pra cá. Um polígono regular de 3 lados que se estrutura, volta aí na leitura, na ligação de segmentos de reta equidistantes distribuídos por 4 pontos de cada um dos seus lados. Professor, não entendi nada disso aí.
Calma que a gente já vai botar a figura lá para você entender. São 4 pontos de cada lado desse triângulo. E ele calculou que aquilo ali representava o 10. Pô, mandou o 10, saiu 10 disso aí, cara. Calma que a gente vai tirar ali. A gente vai ver. Acrescenta aí o Gilberto Cotrim. A gente colocou para conta, a numeração aqui já é outra, 40 e pouco, não sei, aqui na minha referência. Mas saiu aí como 1, porque colocou lá no outro Word lá, né? Para colocar mais espaçoso aí. Bom, mas vamos lá. Para Pitágoras, a essência de todas as coisas reside nos números, os quais representam a ordem e a harmonia. Veja, os números representam a ordem e a harmonia. Percebe? O céu não é harmônico, porque o cosmos não é harmônico. Lembra do cosmético? Você que se empeteca aí de creme na cara, não é o cosmético? Aí, ó, creme, cosmético, para ficar bonito, bonita, né? Cosmético. Olha, o cosmos é harmônico. Os números também são o quê? Harmônicos. Os números também estão o quê? Em ordem. Assim, a essência dos seres, ou seja, a arqué, teria, percebe aqui, o Cotrim chamando de arqué, e outros aí vão chamar de o arqué. Tanto faz, cara. Teria uma estrutura matemática da qual derivariam problemas como finito, infinito, par, ímpar, unidade, multiplicidade e por aí vai. Tranquilo? Beleza? Vamos em frente então. E cadê o raio do triângulo que o senhor falou, professor? Esse aí, ó. Esse aí. Olha só para esse triângulo. Fica olhando para esse triângulo aí. Fica olhando e piscando 10 vezes. E depois olha para a parede. Sacanagem, brincadeira. Tem uns caras que fazem isso aí, né? Aí tu vê outra imagem lá na parede. Olha, cara, se tu vai ver aqui, não sei, viu? Mas, porra, a aula aqui não é sobre isso, tranquilo? A aula aqui não é sobre essas magias aí, não. É sobre... Sacanagem, que não é magia, não. É ótica mesmo, né? Bom, vem pra cá. Aí você tá vendo um triângulo. Observa o triângulo. Observa primeiro. Tem 3 lados. Beleza, já observou? Agora observa que em cada lado dele, presta atenção aqui, ó, tem 4 bolas. 1, 2, 3, 4 desse lado aqui. Sacou? Pegou não? Pegou ou não pegou? Pegou. Ah, professor, tô entendendo. Olha esse lado aqui, ó. Uma, conta essa também. Conta essa. 2, 3, 4. Tem cara que já se perdeu nas bolas aí, né? Olha essa aqui agora. 1, 2, 3, 4. Voltou. Aí, ó. Tranquilo? Brincadeira. Se tu se perdeu aí, porra, conta de novo. Valeu? Mas tem 4 bolas em cada lado, incluindo as extremidades. Sacou como é que é? Sim ou não? Bom, esse triângulo perfeito aí, essa tétrade, é um triângulo equilátero, ou seja, um polígono regular de 3 lados. A regular, por que regular? Porque todos os lados são iguais. E que se estrutura sob o aspecto da ligação de segmentos. Segmento, não é uma reta, veja, é um segmento. Presta atenção aqui, ó, cara. Aqui eu parti de um ponto, aqui eu tenho, saindo em direção ao infinito, eu tenho uma reta que eu vou representar pela letra R. Beleza? Esse pedaço aqui, ó, é um segmento dela. Joia? Tranquilo? Aqui nós temos, ó, isso aqui vai em direção ao infinito, de um lado e outro. Porque a reta tem 2 lados. Quando não parte de um ponto, quando até parte de um ponto específico, né? Mas a reta, ela vai para 2 lados. Aqui nós temos também, ó, uma reta indo para 2 lados. Ó, aqui, ó, indo para os 2 lados aqui, ó. Assim, aqui, ó, tá indo para os 2 lados também, ó. Tá indo para lá, tá indo para lá. O professor tá meio torto ali. Não, porra, essa porra tá assim, ó. Para lá, tá reto. Beleza? Tranquilo? Deu para entender aí? E aqui nós temos um segmento aqui, ó. Segmento aqui, tudo cheio de segmento, sacou, cara? Segmento, e assim vai. Professor, tô começando a entender essa parada aí, tá? Eu não coloquei aqui não, mas lá na continha, na continha do lado nós vamos desenvolver isso aí, tá? E aí hoje, nos tempos atuais, essa fórmula não é do Pitágoras não, tá? Acredito que não. Nos tempos atuais, essa fórmula é moderna. Veja só, esse triângulo, olha só, esse 4 aqui
vai ser, nós vamos representar pelo n, que seria o número de pontos, n é o número de pontos no lado do triângulo, valeu? O 2 já é da fórmula mesmo e o t é do triângulo, joia? E aí você vai encontrar o 10, com aqueles números de pontos ali, colocando aqueles números de pontos, você vai pegar uma fórmula induzida, né, a te achar o 10, quer ver? Ó? Vamos ver essa conta aí, como é que fica? Vamos ver esse 10 aí, número da perfeição segundo Pitágoras. Olha aqui, ó, calcule o número que corresponde ao triângulo perfeito, cujos lados apresenta 4 pontos. Então tá aqui, ó, um triângulo perfeito. Vamos redesenhar o bicho aqui? 1, 2, 3. Tá aí, ó. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Tranquilo? 4. Um já tem aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, um aqui, um aqui, um aqui e outro lá, beleza? Vou botar mais perto aqui. Vai ter um cara que vai encher o saco, vai dizer que vai pegar a régua aí, vai... Porra, você tá entendendo, né, cara? Tá, são equidistantes os pontos. Então, tudo na mesma distância, valeu? Bota o ponto lá no vértice, tranquilo. Beleza. Então, professor, N é o número de pontos, que são 4. 1, 2, 3, 4. Tá lá. T é o triângulo que eu quero. Agora é só substituir, ó. Só substituir lá, ó, na fórmula. Não é N que multiplica N mais 1 dividido por 2? Essa formulazinha? Então você bota 4 que multiplica 4 mais 1 dividido por 2. 4, o que é 4? O número de bolinhas que eu estou encontrando ali, o número de pontos. Veja, primeiro você resolve dentro do parênteses. 4 mais 1, 5. 5 vezes 4, aqui tem um sinalzinho de vezes aqui embutido, aqui nesse intervalinho aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó, aqui é vezes. 4 vezes 5, 20, esse 20 aqui. E o 2 você só repete. 20 dividido por 2, 10. Olha aí o número da perfeição aparecendo com esses... São 4 estrelinhas alinhadas, percebe? Uma em cima da outra, né? E aí, de alguma forma, você tirando aí o número 10, tranquilo? Se você testar aí com 3, você vai encontrar outro número, quer ver? Ó? Se for 3, por exemplo, aqui na fórmula, que multiplica 3 mais 1 dividido por 2, 3 mais 1, 4. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, você encontra um triângulo, você encontra um triângulo perfeito, também é perfeito. O número da perfeição é o 10, tá? Mas também é um triângulo perfeito, representado pelo algarismo 6. Se você calcular com 5, aí ó, 5, que multiplica 5 mais 1, dividido por 2. Primeiro faz dentro do parênteses, 5 mais 1, 6. 5 vezes 6, 30. 30 dividido por quanto? Por 2. 30 dividido por 2 dá quanto? Dá 15. Percebe? Aumentou, né? Porque foi por 5, claro, já não é mais 10, é 15. E assim vai, beleza? Tranquilo? Deu para entender aí, cara? Deu para entender aí o arqué, né? Que o número foi considerado o elemento primordial, o elemento fundamental da natureza para Pitágoras. Bom, e aí nós trouxemos um texto, tá, da metafísica do Aristóteles falando sobre Pitágoras, que sobre Pitágoras você não encontra, tá? Você encontra afirmações dele, mas sobre ele mesmo não. Então aí nós encontramos aí o fragmento de Aristóteles trazendo essa questão. Vamos ver aí. No tempo desses e antes deles, os chamados pitagóricos, sendo os primeiros a se explicar nas matemáticas, as desenvolveram e, nutrindo-se delas, julgaram que seus princípios seriam princípios de todos os entes. Vai vendo aí. Então aqui a ideia de arqué aí, ó. Ó a ideia de arqué aí. Seus princípios, ou seja, os princípios de matemática, seriam os princípios de tudo. Seriam
arqué, né? Deu para entender aí, cara? Escrevi ali fora, né? Bom, aqui eu escrevi aqui, ó. O princípio de tudo era... Aí, ó. O arqué. Continuando então na leitura, dado que em tal domínio os números são por natureza os primeiros, e dado que julgaram observar neles muitas semelhanças com as coisas que são e vêm a ser, ó, com as coisas que são, ou seja, nesse mundo, e vem a ser. Claro que Aristóteles aqui não estava falando do mundo sobrenatural, não. O Aristóteles estava explicando a mudança das coisas ainda na Terra. Ele era mais, vamos dizer assim, pregado num sistema terráqueo, vamos chamar assim, né? Bem aí figurado para você, né? Bem terreno, para você entender que ele não tinha aquela pegada do Platão, não. Ele discordava do Platão. Bom, mais do que o fogo, por isso superou, do que o fogo, a terra, a água, visto que tal e tal característica dos números era justiça, tal e tal outra alma e inteligência, tal e tal outra demais. Além disso, vendo que as características e razões das escalas musicais se davam em números, dado que todas as demais coisas mostravam-se similares, veja, todas as coisas, as escalas musicais eram, vamos dizer assim, organizadas em números. E todas as coisas eram parecidas com as escalas musicais, segundo aí Pitágoras. Segundo os pitagóricos, né? Mostravam-se similares, parecidas aos números, em sua inteira natureza, e que os números eram os itens primeiros de toda a natureza. Conceberam que os elementos dos números eram elementos de todos os entes, e conceberam que o céu em seu todo era a escala musical de número. Então veja só, olhando lá, né, as escalas musicais, olhando lá a organização da música, os caras falaram assim, pô, então todo o céu, né, é feito de quê? De música? Não, todo o céu seria uma... eles concluíram que seria de música praticamente, seria uma escala musical, não que no céu tocasse música, que é sacanagem, né? Seria uma escala musical, seria aquela organização musical, e todo o céu também seria representado por número. Muito interessante aí, né, pessoal? Muito legal. Você vê que é paixão pela matemática mesmo. Os caras estavam obcecados pela matemática. Estavam vendo matemática nas estrelas, mano. Estavam vendo número aonde? Né? E lá na teologia existe a numerologia bíblica, né? Por exemplo, você lembra o número de Jesus Cristo? Se eu não me engano, lá no número, para os teólogos é 8. Se eu não me engano, cara. Se eu tiver errado, escreve aí embaixo outro número aí, tá? 4 é dos 4 ministérios, 5 é dos ministérios, né? 4 é dos 4 cantos da terra. Enfim, os caras lá botam número 1, número de Deus. Os caras vão fazendo aí umas contas também teológicas e nas escrituras, né? E vão colocando lá os números lá, né? Número 7, número do diabo, se eu não me engano. Seria o número da perfeição, 7, mas corresponde a... Enfim, tem um tempo que eu não olho lá. Você fica à vontade, se está estudando teologia legal aí, bora botar aí embaixo. Ó, segunda teologia, escreve aí embaixo, escreve aí. Bom, com base em tudo que você estudou até agora, faça essa questão aí de concurso, né? Tem uma de concurso e uma que caiu para uma universidade. Tem 2 questões hoje. Essa aí primeiro para essa banca Instituto Fênix. Qual é a relação entre as ideias de Pitágoras e o desenvolvimento da matemática? Se a questão parece de matemática ou de história, mas não é questão de filosofia. Você vai encontrar aí a resposta
dentro da aula de hoje. Tenho certeza que tu acertou. Resposta certa, a letra C de casa. Pitágoras introduziu a ideia de números. Pitágoras introduziu a ideia de que os números são a essência de todas as coisas, influenciando profundamente a matemática e a filosofia. Legal? A essência de todas as coisas nós já vimos. Qual é? O arqué. Pitágoras introduziu a ideia de que os números eram o arqué, influenciando a matemática e a filosofia. Olha essa questão aí. Não é de matemática, hein? Caiu na Unesp, né, Universidade de São Paulo, no vestibular. E essa questão é de filosofia. Ali no meio você vai encontrar, são dois textos. Texto 1 aqui, ó, e texto 2. No meio aqui você vai encontrar um triângulo. Olha aí, visualizou ele aqui, ó. E nas laterais desse triângulo você vai encontrar quadrados. Quadrados, ou seja, um polígono com 4 lados iguais, né? E 4 ângulos iguais também. E veja só, eles estão grudados, né? É um triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Ele tem 3 lados diferentes. Ele está representado pela letra A, pela letra B, pela letra C. Então as medidas são diferentes, né? E os quadrados estão variando, ó, dele. Vai ser C ao quadrado, que é a área do quadrado. Vai ser B ao quadrado, que é a área do quadrado, representado pela letra B de lado. E aqui o quadrado representado pela letra A é A ao quadrado. Porque lembrando, a área, só isso aqui é conhecimento geral, não tem nada a ver com a questão, mas a área do quadrado, a área do quadrado é representado pela formulazinha L ao quadrado. Tranquilo? Só para te relembrar aqui. Beleza? Mas se fosse a área do triângulo, professor, já que nós estamos aqui, faça a porra aí logo, vai. Se fosse a área do triângulo, vai ser a base maior vezes a base menor dividido por 2. Se eu não me engano é essa fórmula aqui, mas acho que é essa mesmo, tá? Base maior vezes a base menor dividido por 2. Ou seja, o produto dos catetos dividido por 2. Cateto maior vezes o cateto menor dividido por 2. Se eu não me engano, a formulazinha do triângulo é aquela mesmo, tá? da área. Bom, então vamos aqui. Essa figura aqui, então, né, esse texto aí dele. E o texto 2 foi isso aqui, ó. Originalmente, o conhecimento teórico da natureza, ligado à geometria como visão ideal da perfeição harmoniosa. Veja, geometria matemática. Visão ideal e harmoniosa do cosmos foi se desenvolvendo paralelamente à evolução da matemática, deixando assim de forma paulatina, ou seja, de forma, né, devagar, de forma cadenciada, né, concatenada, de ser simples forma de contemplação da realidade para adquirir o caráter de um instrumento de conhecimento da natureza. Aí um texto aí do Milton Vargas. Bom, a relação entre filosofia e matemática, olha aqui, ó, a relação entre filosofia e matemática advém de um longo período da história da humanidade. Pode-se observar tal relação a partir dos textos 1 e 2 pela... Marca que letra aí? Olha aí, ó, resposta certa, a letra D de dado, repercussão da ideia de arqué como número da ciência moderna. Então o arqué, né, veio aí de alguma forma, né, repercutindo aí coisa. Agora, ruptura com o entendimento do cosmos geocêntrico, não é isso não, tá? Presença da causalidade não é isso, influência do dualismo não é isso,
Utilização da ideia de... Não é isso também. É arqué mesmo, beleza? Fizemos essa questão, a essência de todas as coisas no número, esse foi o Pitágoras. Tranquilo, 2 questões. Aqui está nossas apostilas que eu falei no começo da aula. A amarela aqui, tomo 1, Introdução e Fundamentos. A azul, Epistemologia, módulo 2. Módulo 3, Ética, essa capa vermelha. E módulo 4, capa verde, Política. 1000 questões de filosofia aqui em cima. Você pode comprar lá no nosso site, tudo isso lá no site. Se você quiser adquirir gratuitamente 200 questões, entra no grupo de estudos, no nosso grupo de estudos lá, beleza? Tranquilo? E aqui, olha aí, mini cursos de português, matemática, Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecimentos pedagógicos, educação na Constituição, e aqui uma pequena incidência, tá, de português, matemática, de provas para a polícia. Português, matemática, constitucional, administrativo, penal, processo penal e leis. Um pouquinho de cada ali, um conteúdo resumido, em videoaulas, só em videoaulas ali, algumas em questões, enfim, uma coletânea para você se organizar aí também nesses concursos. Valeu? Simulados, se você quiser fazer simulados, isso adianta pra caramba a vida, porque são 9 horas só de aula total, 3 PDF corrigido. Você, nesses simulados, você vai evoluir, vamos dizer assim, rápido, mais rápido aí no conhecimento. São pontos diferentes, explicações diferentes, videoaula diferente, com resumo de cada assunto. Valeu? Então o que eu vou pedir agora, se você não fez, você curta esse vídeo. Compartilhe aqueles grupos de estudantes, de colegas que estudam também, que cai filosofia nas provas. E sinta-se à vontade aí para contribuir com esse Pix aí. Valeu? E é isso, gente. Vou ficando. Agradeço demais a tua presença aqui. Demais. Primeiramente, a nossa gratidão a Deus, né? Por termos chegado até esse momento. Por termos aula já 148, era para ter só 20 aulas aqui no YouTube. Já estamos na 148, estou olhando lá as primeiras aulas, várias pessoas assistindo. Estão vindo, caminhando, né, no curso, crescendo e caminhando junto aqui com o nosso trabalho. Agradeço demais o teu incentivo aí, demais mesmo. Valeu? Você vai fazer parte de outros projetos, além desses aí. E é isso. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Aguardo você, hein? Se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, até a próxima aula. Tchau!